Quando dois rivais se encontram, é difícil encontrar qualquer tipo de consenso. A gente fez uma excelente partida, foi ataque contra defesa, os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho, só se defendendo ali. A gente praticou futebol, amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo, tivemos bola na trave. Tiveram mais volume de jogo, isso é verdade. Chutaram mais. Talvez tiveram mais posse de bola, mas assim, sem chances claras, então não é a massa. Clássico que acabou mais cedo para Guilherme Arana, logo aos 15 minutos, no dia que marcava também o seu retorno do departamento médico. Dessa vez, né, minha posterior avisou, né, porque se for além, é capaz de romper, né, a posterior de novo. Gabriel Menino foi para o jogo e olha, um jogo com mais lances duros do que de perigo. Uma das melhores chances foi só aos 39 minutos. Lucas Silva, com desvio, parou no travessão. Caio Jorge, que está vivendo uma fase pra lá de iluminada, parou em Everson. Assim como do outro lado, Cássio evitou o gol de Rony. A etapa complementar reservava algumas polêmicas. O Cruzeiro pediu o segundo amarelo de Júnior Alonso. Minutos depois, o zagueiro deu lugar para Vitor Hugo. Já no escanteio, Lianco e Fabrício Bruno se estranharam dentro da área. E como eu já te disse lá no começo, do clássico, meu amigo, é difícil ter consenso. É difícil fazer uma análise. Eu tenho a foto não é nem empurrão, é o abração que ele me deu. Leitura dele, já cansei de reclamar. Eu já estava tendo esse lance desde o início, desde o primeiro escanteio, eu estava marcando em individual. Acho que acho que se fosse comigo também eu tentaria cavar um pênalti, eu também tentaria fazer o que ele fez. Então acho que foi um lance de jogo normal. Pedido pela torcida, Gabigol foi a campo somente aos 38 do segundo tempo e não teve tempo de fazer muito. A última chance da partida foi do Atlético, com Júnior Santos e sem sucesso. Pelo que a gente jogou, estava difícil de ganhar, então o mais importante é sair sem a derrota daqui. E clássico é isso. Clássico a gente joga para não perder, né? Fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Uma partida onde os números favorecem o lado azul celeste. Em finalizações, 22 contra 7 do Atlético. Já nos escanteios, 15 contra 1. No entanto, no placar predominou a igualdade de 0-0. Resultado que mantém o Cruzeiro ainda no G4 do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético cai para a 9ª posição. Ainda continuo achando o Palmeiras e o Flamengo como os favoritos ao título. O Flamengo empatou, o Palmeiras ganhou, abriu uns pontos na liderança. A gente tem que fazer o nosso. Tem que valorizar, porque apesar de eu não ter tido um desempenho bom, a gente, nos últimos 15 pontos do Brasileiro, fizemos 11. Reagiu, Cuca. Reagiu e ontem o seu sistema foi eficiente. Amassou mesmo ou é exagero? O Caio Jorge disse que amassou, eu não achei que amassou. Qual goleiro fez uma grande defesa? A bola chegou pouco nos gols. Então ficou um jogo truncado, brigado, e para mim, quem tem que comemorar o ponto é o Cruzeiro, que jogou com pelo menos 3 jogadores, 4 meia-bomba, desculpa, o Atlético com 4 meia-bomba e um setor inexistente. O Atlético jogou com 4 meia-bomba, Hulk, Igor Gomes, Menino e Arana. 4 meia-bomba e um setor inexistente, que é o setor de meio-campo. O do Atlético não existe. E ainda assim conseguiu somar um ponto, conseguiu levar um ponto para casa diante de um adversário que é letal, jogava em casa, toda a atmosfera favorável, mais ajustado, setor de meio-campo, aliás, todos os setores, superior, um elenco hoje melhor do que o do Atlético, um banco melhor que o do Atlético, um time descansado mais inteiro e no final das contas, esse empate valeu muito para o Atlético, foi muito ruim para o Cruzeiro. Mas quem chega agora falando é Valuzeiro, ídolo máximo. Fala, Valuzeiro, boa tarde. O que você pode falar desse clássico aí? Vamos falar só. Se é muito ruim para o Cruzeiro e bom para o Atlético, você concorda com o Caio Jorge, pelo menos minimamente. Não, que foi um amasso.
A massa eu não tô dizendo... Não. Que foi um amasso, não. Que o Cruzeiro... Eu não estou dizendo que foi um amasso. Que o Cruzeiro foi superior, sim, mas um amasso, como ele falou, não teve amasso. Mas a partir do momento que você trata como muito ruim, é porque cara, você achou que o Cruzeiro foi bem superior. Não, bem superior não, foi Pelo superior. Menos é o que superior. me parece quando O você Cruzeiro diz foi isso. superior, não. Mas aí entre ser superior e amassar o adversário, amassou quantas defesas o Everson fez no jogo? Não, eu também acho que não tem amassado. Então por que você está analisando a minha dizendo fala? que Você é um ombudsman, irmão? Você é sommelier agora da fala alheia? O que você disse não parece faz que sentido sim, nenhum. foi um amasso. O que parece é problema seu. O que você disse pensar que parece que foi um amasso. Não, o problema é todo mundo. Não. Quem falou que foi um amasso foi o Caio Jorge. Eu estou discordando. Mas o forma empate como foi você ruim para o trouxe Cruzeiro. essa. Diante das circunstâncias, o empate foi ruim para o Cruzeiro. E muito bom para o Atlético, diante das circunstâncias, mas não foi bom não, foi muito bom para o Atlético. Eu tenho certeza que o Cuca chegou em casa, agarrou a Santa e falou, muito obrigado. Um pontinho aqui, diante das circunstâncias, foi muito importante. Eu vou tentar mais uma vez, Valu. Se Deus quiser, agora vai dar certo. Boa tarde. Boa tarde para você. Quem é o maior de Minas? Eu, né? Com 130 quilos, sou eu. De Minas, de Santa Teresa. Um abraço para os nossos espectadores, um abraço para o Elton Breno, um abraço para o Thiago Fernandes aqui nos assiste. Primeiro, discordar de você, né? O empate não foi muito ruim para o Cruzeiro. Foi ótimo. Bom, se eu puder discordar... Ele já brigou comigo, ele vai brigar com você. Se eu puder discordar, se eu não puder, eu vou fazer igual o saudoso, né? Eu quero comentar a questão a respeito do Pipoca. Mas, para seguir falando o seguinte, o Cruzeiro com empate chegou à terceira colocação, ganhou uma posição ainda no Campeonato Brasileiro. Com relação àquilo que o Cruzeiro produziu no jogo, mesmo que você esteja se apegando nessa teoria de os goleiros não trabalharam, isso não quer dizer que uma equipe possa ter sido superior à outra dentro do campo, né? Não quer dizer. Eu acho que o Cruzeiro conseguiu praticar aquilo que planejou para o jogo, ele se manteve fiel àquilo que tem feito nos últimos 7 jogos. Desde que se ficou com a sua invencibilidade, né? O Cruzeiro chegou a uma invencibilidade de 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Produziu para mim, principalmente no primeiro tempo, a bola na trave do Lucas Silva. A gente está vendo essa disputa aí, o chute travado do Wanderson. Depois o Caio Jorge disputa de cabeça. Teve mais um chute do Caio Jorge, mais um chute do Wanderson. Acho que dos 25, também com o Rubens. Acho que dos 25 minutos do primeiro tempo, o jogo muito truncado, e dos 25 minutos do primeiro tempo até o final da primeira etapa foi o momento que eu achei que o Cruzeiro mais criou possibilidades. Criou possibilidades mesmo sem o Everson ter feito nenhuma grande intervenção, mas esteve muito presente no campo de defesa do Atlético. O Atlético adotou uma estratégia diferente, falando um pouquinho do Atlético nessa primeira parte. Não tem nada de errado com essa estratégia, mas a gente tem que lembrar que foi a primeira vez que o Cuca finalmente fez aquela ideia que a gente já falava aqui em alguns momentos, de preencher um pouquinho mais o meio-campo. A gente viu um Rony preocupado de acompanhar um Kaique no todo. O Cruzeiro não conseguiu ser eficiente quando teve ali algumas possibilidades. O Atlético chegou uma vez no primeiro tempo com o Rony, uma segunda vez lá com o Júnior Santos, em detrimento até de um bate-rebate defensivo do Cruzeiro. Acho que o empate acaba fazendo jus àquilo que os times não tiveram como eficiência. Mas eu repito, acho que o Cruzeiro produziu o suficiente para conseguir uma vitória. O Atlético incomodou muito pouco o Cruzeiro. Mudou uma questão do Atlético, né, que vinha fazendo gols e sofrendo muitos gols. Nesta oportunidade, o Atlético não sofreu gols, mas teve muita pouca presença no campo de defesa do Cruzeiro. E é isso. Interrompeu rapidamente assim, o Valu foi sucinto. Imaginei que fosse, de repente, ser um pouco mais ácido, mas não. Achei que foi comportado o Valu. Lá na rádio estava mais ácidozinho aqui, pipocou. É porque o tema que se iniciou ali naquele momento ali da rádio ali, eu e ele... Qual foi o tema mesmo? Um embate. Não, foi eu falando a respeito de estratégia. E a estratégia do Atlético... Brilhante, né? A estratégia... Quer dizer, brilhante se ganhasse o jogo. Calma, deixa eu terminar, rapaz. Brilhante se tivesse ganhado o jogo, mas foi boa, né? Difícil, hein? Borrifador hoje tá daqui. Nossa, brilhante. Depois da dengue que ele teve aí semana passada. Aliás, passou pra todo mundo. Voltou. Tô tomando um tal de Neulefrin e tomando corticoide lá, Predicin. Brilhante estratégia. Aqui. Sabe o que é o bonitinho? Se a gente pega e fala que ele ficou doente, passou doença pra gente, ele dá uma caidinha assim, passa, tipo assim, desculpa. Passou não, viu, Thiago? Passou não. Não, mas falando a respeito do Atlético, eu não sei qual vai ser a opinião do Breno aqui, que a gente ainda não... Que a dele vai validar a sua? Não, tinha se encontrado aí para debater a questão do Atlético, porque ele pode ter uma visão totalmente diferente da minha. O que eu vi do Atlético ontem, o objetivo do Atlético
foi o de segurar a equipe do Cruzeiro. E o que é segurar a equipe do Cruzeiro? Abrir o peito com essa equipe do Cruzeiro, tem uma transição muito rápida. O Caio Jorge vive um ótimo momento. Quem tentou fazer isso foi o Flamengo, hein? Tomou para dentro. Então, assim, o Atlético, nas suas limitações e no que vinha acontecendo com o Atlético, era muito importante saber segurar e saber se defender. E no objetivo do Atlético, o Atlético foi super bem. O Atlético conseguiu segurar essa equipe do Cruzeiro de forma defensiva. E a parte em que eu e o Valu tivemos o embate foi quando, a partir do momento que eu falei que as ações ofensivas do Atlético, eu dou mérito para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu, nas ações que o Atlético tentava fazer o contra-ataque, o Cruzeiro sabia marcar essas movimentações do Atlético e inibia o Atlético de conseguir fazer um jogo melhor de forma ofensiva. Mas defensivamente, que foi o primeiro objetivo do Cuca, e ele deixou claro isso, porque o Atlético vinha de uma inconstância absurda. O Atlético sofreu gols, sofreu 2 gols para o Santos, 2 gols para o Grêmio, 2 gols do Maringá, 3 gols do Iquique, 2 gols do Vitória. Então o Atlético vinha de um momento muito ruim defensivamente. E a grande preocupação de todos, em todos os debates pré-jogo, era muito sobre a falta de qualidade, de eficiência momentânea do sistema defensivo do Atlético. E eu acho que ele conseguiu fazer isso, mesmo com 2 dificuldades que foram impostas durante o jogo, que foi a saída do Arana aos 15 minutos, o Arana voltando de lesão e nos primeiros 15 minutos ele já sai, teve que tirar um jogador de meio campo, que é o Rubens, e levá-lo para a lateral esquerda, colocar o menino que também estava vindo de uma lesão para pegar e suprir esse time do Atlético naquele momento. E o time continuou fazendo a marcação e sendo forte defensivamente. Eu acho que a estratégia do se defender também faz parte do futebol e a gente precisa entender isso. O Cruzeiro foi superior ao Atlético, dominou as ações da partida, controlou o jogo. Claro, não teve grandes defesas do Everson, nem teve grandes defesas do Cássio, mas o Cruzeiro foi melhor que o Atlético no quesito de domínio de jogo. Mas o Atlético foi muito bem defensivamente. Você vai falar daqui a pouco. Agora quem vai borrifar no seu comentário, senhor, você vai falar daqui a pouco e eu quero ouvi-lo também. Eu estou te achando engraçado. Eu imaginei que eu fosse te encontrar hoje um pouco mais animado. Então você chegou aqui só no bate que eu quero daqui a pouco. Só estou observando. Daqui a pouco eu queria que você falasse. Sabe o que está fazendo? Do BR, e a gente vai... Eu já aproveito para perguntar aqui, vocês fiquem à vontade, mérito do Atlético de parar o Cruzeiro ou não? Eu vou te deixar por último, porque você borrifou, você vai ficar por último. É você que eu preciso. Eu vou borrifar do Breno, não tem problema. Tá, boa tarde, Everton, amigos aqui do estúdio, pessoal de casa. Primeiro, eu acho que o resultado foi bom para o Atlético. Segundo, a estratégia do Cuca, ela quase funcionou. Né? Ela era neutralizar o Cruzeiro, claro, era povoar mais o meio de campo do Atlético, mas era também ter uma qualidade de acertar uma bola para poder definir o jogo. O Atlético teve essa oportunidade com o Rony, não conseguiu fazer. Teve oportunidade no final do jogo com o Júnior Santos, não conseguiu fazer. Porque falar que o Cuca entrou para não pensar em algum momento em vencer, claro que ele entrou. Dentro da estratégia dele, eu vou segurar o Cruzeiro, né? Eu vou tentar primeiro tirar as qualidades ofensivas do Cruzeiro. Ele conseguiu fazer isso muito bem. Agora, tem alguns pontos que tem que ser analisados na hora da gente poder falar num geral, né? Até o porquê dessa estratégia do Cuca. Primeiro, você tem o Arana, que, claro, todas essas situações o Cuca assumiu a responsabilidade na coletiva dele, mas o Arana demonstrou, e a gente viu logo no primeiro tempo quando ele sai, que ele não tinha condição do jogo. Né? Aí você entra com o Gabriel Menino, como o Elton falou aqui, que também foi muito mal, diga-se de passagem, né? E aí você perde a qualidade do Rubens, que estava fazendo um bom jogo no meio, para ir para a lateral, e aí você fica sem uma situação no meio, que era o que o Cuca queria, vencer o meio do Cruzeiro, e aí ele perde esse meio. E aí você tem um Igor Gomes com virose. Ah, mas por que colocou ele para jogar? Uma responsabilidade do Cuca que dá a entender que o elenco dele não tem outras peças que ele pode colocar por ali. Até tanto talvez uma situação para a diretoria, né? Analisar melhor. Olha como está faltando jogadores para isso. Teve que colocar um jogador que estava com virose. O Hulk no aquecimento sente o adutor. Claro que isso incomoda ele ao longo do jogo. Mas tudo bem, sem esquecer que o Atlético jogou, né? No meio de semana esses jogadores jogaram, então tem a questão física. Mas fora isso tudo, eu acho que o Atlético teve um posicionamento, que a gente olhar pelo lado positivo,
defensivamente muito bem. O Lianco, para mim, jogou uma bela partida. O Rubens jogou uma Muito partida bem. muito boa. O Natanael. O Natanael, quer dizer, o sistema defensivo do Atlético foi bem. Mas em compensação, no meio de campo, para mim, o Igor Gomes não jogou, o Scarpa não jogou o que se esperava dele, né? Lá na frente, muito sacrificado, o Hulk e o Rony O Franco sozinhos. ficou sobrecarregado. O Coelho fez uma falta tremenda ao Atlético. Muito. Agora, cá pra nós, né? Com todo respeito que eu tenho ao Leonardo Jardim. Seu irmão. Ele tem que cuidar do Cruzeiro, da estratégia do Cruzeiro. Ele quer controlar o que o se técnico ele se tem pra preocupou falar agora, com o cara, Atlético, impressionante, vocês ele ficam deveria preocupados ter com o treinador fala em preocupado entrevista. em Meu fazer uma Deus. estratégia para Ele combater o desrespeitou Atlético. alguém? Não, eu Ele acho que desrespeitou na alguém? maneira com que ele quis dizer, ele Ele menosprezou não o desrespeitou Atlético. ninguém. Mas A maneira com que deixa o ele, Atlético cara, e jogou. aí? Deixa eu falar, se Eu não surpreendeu faria, a ele, mas isso não tem que ele virar deveria ter pauta desse competência, jeito. ele deveria ter competência para fazer algo melhor com o que ele tinha em mãos. Nossa, é muito chato Não, isso, ele tinha cara. oportunidade. Deixa o cara falar o que ele Aqui, quiser. deixa eu te falar. O cara Por que fala que o que ele quiser, Ele deveria Galante. explicar para o time do Cruzeiro por Ele que com explicou, todo esse deixa eu controle do explicar jogo, por isso. ele não conseguiu vencer. Deixa eu explicar. Em vez de se preocupar com o Deixa eu Atlético, explicar. ele preferiu jogar. Não, porque eles vieram com Cara, uma e qual o estratégia problema? que não é de clássico. E Ô, qual cara, o problema? então surpreendeu E qual o você, problema? ótimo, o Cuca conseguiu o que queria. Surpreendeu a ele e não conseguiu vencer o Atlético. O que eu lamento é É que simples o isso. Cuca queria apenas um empate, né? O Cuca não conseguiu pensar em algo. Não, ele queria ganhar, Ele só não não queria empate, não. Queria Ele fez uma apenas- se o Cuca estratégia, não. queria, se ele Não, conseguiu apenas eu o que falei que queria. ele jogou para buscar Se o uma que bola. você diz que é o que ele fez, ele exatamente o que ele queria. Não falei isso Thiago, não. Você acabou de falar. Não, eu falei o Cuca que ele conseguiu o que ele Peraí, queria. Thiago, Lamento que ele jogava por uma bola, Thiago, e não eu tô falando funcionou o que pra você fazer falou, isso. meu. Você Não. que falou, Thiago, eu só tá lamento. gravado Thiago. aí, tá gravado O que você Thiago. falou é isso, eu lamento. Não, tá gravado aí. Eu falei, Eu lamento. o Cuca montou um time Lamento, lamento de defensivo, verdade. querendo E você criar disse, oportunidades. ele conseguiu exatamente e o que ele ele conseguiu queria. duas oportunidades que não foram feitas se gol. você acha que Ok, isso é o que ele queria, 1-0. eu lamento, é muito Ok. pouco. Até porque o próprio Dentro dos Cuca foi em problemas entrevista que ele coletiva e disse que o desempenho não foi bom. Ele começa a entrevista coletiva dele falando e isso. dentro do que ele tinha, ele podia fazer algo melhor, você acha? Eu acho que poderia. O que ele podia Sempre fazer? poderia. Você Poderia tá lá conseguir pra ganhar o conviver jogo. com ele, com os problemas? Mas Você sabe sabia que o engraçado? Igor Gomes estava com uma Você virose? chegou- Então não coloca. O Thiago, Hulk sentiu. Aí Mas quem que colocou vai o Patrick, todo mundo elogiou no Ah, segundo não, tempo. mas aí é outra questão. Aí outra questão o quê, dentro da estratégia dele, o Aí Patrick vai tudo fazer tem a uma mesma justificativa. Tudo tem uma justificativa. Thiago, é muito não, fácil. aqui tem uma justificativa pra isso. É muito aqui fácil. tem uma justificativa pra aquilo. Cara, a gente não pode questionar, não tem Agora como eu falo, questionar. e o todo-poderoso Cruzeiro que você criou aqui durante a semana toda? Por que Eu não conseguiu queria. ganhar do Atlético? Você não tá assistindo os jogos do Cruzeiro, Pois não? é, e por que Tá não sem conseguiu TV ganhar na do sua casa? Atlético? Vai lá pra casa assistir Por que comigo, não irmão. conseguiu ganhar? Tá convidado, pode assistir Deveria ter comigo. feito algo melhor, mas o Léo Jardim preferiu criticar Também acho a que poderia estratégia ter do feito algo Cuca. melhor. Por que ele coloca o Também acho Gabigol que poderia faltando ter feito só... algo Aqui, melhor. ó, eu nem quero entrar no mérito não, tá, Léo Concordamos. Jardim? E Mas aqui, concordamos. por que você coloca o Gabigol faltando só 7 minutos, E você tá precisando de ganhar? concordamos isso. Acho que o Aí grande é erro problema que seu, tem que Breno, na hora de falar responder isso, pra torcida do de Cruzeiro, falar né? tudo que você falou, é apontar problema na fala do Jardim na entrevista coletiva. É, cara, Não foi o problema. Que foi problema, Não foi o problema. cara. Vocês querem pautar treinador agora. Pautar o Thiago, que o treinador fala em entrevista Eu coletiva. acho que ele Deixa pode, o cara, meu. ele querer colocar a culpa na estratégia do... o Cuca não fez a estratégia que devia ser. Ué, Léo Jardim, E você daí, quer que o se Cuca ele faça a falou estratégia isso, que você qual o quer? problema? Você queria isso pra poder sair do jeito que você queria? Ah, então aqui, ó, assume. Ele te surpreendeu com uma estratégia assumiu, ele defensiva disse e isso. você não conseguiu Mas se virar ele com isso. disse É muito isso, simples. Breno. Não, mas ele Ele disse menospreza isso. a estratégia. Ele fala, Menospreza, não é uma deixa o postura cara de falar o que ele clássico. quiser na Não é uma entrevista. postura de clássico. Eu também não faria Aí- se fosse o Jardim, mas defendo o direito dele fazer. Aí outra coisa, com todo Para respeito, isso. com todo respeito. Para com isso, Aí ele irmão. usa um termo, Todo mundo me o conhece. maior de Minas. Peraí, de onde que ele tirou isso? Ele falou de onde ele tirou, ele falou que tirou de uma faixa que tá no meio do gramado. Ele falou que tirou de uma faixa que estava no meio do gramado. Só pra explicar com ele com todo respeito, mas o maior de Minas não ganha um mineiro há 6 anos, pô. Então, Léo Jardim, Aí já calma. não é respeito, é uma calma, com todo provocação respeito que eu barata, tenho a né, você. Não Olha acho aqui, legal. não, respeito, é uma provocação barata. Olha aqui, deixa eu só dizer uma coisa. Fato é que há 5 jogos o Cruzeiro não marca um gol sequer no Atlético em clássicos. Do ano passado e nos 3 clássicos desse ano, Eltinho, 0x0, 2x0 e 0x0. O Cruzeiro não conseguiu marcar um gol sequer no Atlético. Pô, eu vou voltar só alguns na discussão dos dois aqui. Por Desculpa favor, querer. Desculpa te perguntar. Não, desculpa querer comentar o comentário. Desculpa te perguntar. Mas foi uma discussão. Eu acho que o Cuca, no sentido dele pegar e falar assim, atendeu o meu objetivo, porque o Cuca, ao decorrer do próprio primeiro tempo, ele já teve que mudar a estratégia dele. A estratégia foi mudada a partir do momento que ele perde o Rubens no meio-campo para jogar ele para a lateral, sendo que o Arana, na visão dele, seria um reforço e um ponto de qualificar ainda mais o sistema do Atlético. E ele perde, eu acho que o Atlético ali já se coloca um pouco mais frágil perante a equipe do Cruzeiro, com todas
os benefícios e as vantagens que esse Cruzeiro já tinha, que é o de jogar com 60 mil pessoas, vivendo uma melhor fase, com um time que está melhor estruturado no momento dentro do futebol brasileiro. Então tudo isso já foi gerando alguns problemas a mais para a equipe do Cuca. Depois ainda tem o problema com o menino que entra no lugar do próprio Arana e tem que sair também por causa de uma lesão. O Igor Gomes não vinha apresentando, no próprio primeiro tempo mesmo, ele já não vinha mostrando aquilo que ele mostrou no jogo contra o Caracas, no tempo que ele teve em campo, que ele mostrou contra o Caracas. Então, o Cuca, dentro de um jogo, ele já teve que mudar peças do setor defensivo. Então, para ele que atrapalha a estratégia dele. Para ele qualificar de uma forma melhor o time do Atlético para tentar surpreender o Cruzeiro de forma ofensiva, já foram prejudicadas com as duas mexidas que ele teve que fazer por lesão. A gente não pode desqualificar isso. A gente não pode olhar para o futebol, simplesmente olhar para o contexto que aconteceu o jogo e as mudanças e minimizar o que o Cuca fez e o que o Atlético fez. Então eu valorizo o que foi feito, valorizo o Atlético ter parado esse time do Cruzeiro, que não é fácil, não vai ser, escreve, não vai ser qualquer time, ou se tiver um time que vai parar e fazer o que o Atlético conseguiu fazer com o Cruzeiro, e eu tô falando de forma defensiva, de inibir esse time do Cruzeiro do Leonardo Jardim, de fazer gols, de agredir o gol adversário. Cara, ontem o Everson não teve que fazer defesa. Que o Cruzeiro será o campeão brasileiro, hein, HG? 2 semaninhas. O time tá Enfim, comigo. eu falo que hoje, jogando no Mineirão, com a qualidade que esse time tem, vai ser difícil arrancar pontos. Mais 2 semaninhas. Tô te dando 2 semanas, viu? 14 dias. Agora, o que vai ser até dezembro, se o Cruzeiro engrenar e se qualificar ainda mais esse elenco, sim, o Cruzeiro pode ser. Sim, o Cruzeiro pode. E aí não terá nenhum problema de eu pegar e falar que o Cruzeiro vai fazer igual o HG? Vai pedir desculpa aqui de joelho? O HG prometeu isso. Prometi. Não preciso fazer isso. Mas eu gostaria que fizesse. O nosso trabalho... Você não é humilde. Não, o nosso trabalho é comentar. A gente comenta o que está acontecendo. Mas tem que ter humildade. Eu não faço profecia. A partir do momento que eu chegasse aqui e apontasse os campeões, o que está acontecendo com o Internacional? O Internacional, que nós aqui, todos foram unânimes, colocar Mas quando ele apontou que seria campeão, a gente tripudiou dele. Colocar no G4. Porque qualquer tipo de profecia que a gente tente fazer no início de campeonato brasileiro, ela pode cair por terra com 10 rodadas. Então o meu trabalho não é ser profeta. Eu comento o que está acontecendo. Por isso que eu não vou entrar em debate. Mas quando seu colega enxerga além, você acha ruim. De além. E não consegue aceitar fazer o pedido de desculpa. Quantas rodadas faltam para terminar o brasileiro? Quantas rodadas faltam? Calma, Brunão. Tem uma janela aí que pode mudar muita coisa. Se você quiser entrar na turma do pedido de desculpas, fica à vontade. Deixa eu só ouvir o Valu primeiro. Só dizer que ontem foi completado um quarto, né, de campeonato brasileiro. E assim, o Leonardo Jardim, ele exerceu o plano que ele tem exercido desde o jogo contra o São Paulo, tá? O Cruzeiro entrou em campo da mesma forma, tentando fazer o seu jogo. O Cruzeiro não modificou a sua estratégia por conta do adversário. Isso não quer dizer que, por conta disso, ele seja melhor técnico do que o Cuca, ele fez uma coisa completamente diferente do que ele vinha fazendo com o Atlético aqui durante essa temporada, sinal que ele enxergou no adversário, mais as circunstâncias que ele tem, de jogadores, cada um em uma condição física distinta, para se adaptar e jogar muito jogo. Eu gosto muito de técnicos que enxergam o jogo conforme a necessidade. Acho que a situação do Gabigol, que o Breno citou, assim, fica muito fácil, né? É uma coisa muito subjetiva você julgar. Se tivesse colocado o Gabigol antes, o jogo teria sido diferente. No meu entendimento, o jogo não pedia o Gabigol pelo lado do Cruzeiro. O jogo pediu o que o Cruzeiro não tem hoje no elenco. Pelo menos um jogador de lado de campo para poder quebrar um ferrolho, como foi o Ferrolho armado. Não, o Kenji não é esse jogador, Thiago. O Kenji, ele tem apenas... poderia ser. Ele poderá ser no futuro. Hoje ele não é. Ele tem apenas 3 jogos no time profissional do Cruzeiro. O André tá falando aqui, o Dudu, mas vocês não fizeram ele. O André que tá falando. Eu sei que o André não falou um tipo de coisa desse, porque o campo não demonstrou isso. Então, o Cruzeiro não tem esse jogador ainda, provavelmente na janela de transferência, para enfrentar um ferrolho, assim, de todos os jogos que eu acompanhei do Cruzeiro, no Mineirão, acompanhei Mirassol, Bahia em loco e Flamengo do estúdio.
com sinceridade, mérito do Atlético, nenhum time conseguiu defender tão bem o Cruzeiro quanto o Atlético fez ontem. Em termos de impedir o Wanderson também. O Matheus Pereira e o Caio Jorge tentaram, mas o Atlético fez faltas não violentas, faltas necessárias. Mas numa dessas também, quando você está jogando contra um time que se defende tão bem, o Atlético ontem se defendia num 4-5-1 com o Hulk muitas vezes em cima da meia-lua do próprio meio-campo. Faz muita diferença quando em um lance, para mim, muita gente está com hiperfoco. Vamos falar desse lance daqui a pouco. É que eu estou recebendo uma mensagem aqui do Cris.